Já parou para refletir se tudo o que você acredita sobre o que é certo e errado, bom e mal, realmente faz sentido? E se aquilo que a sociedade nos ensina sobre moralidade não for, na verdade, a melhor maneira de viver nossas vidas? Essa é a provocação que o filósofo alemão Friedrich Nietzsche faz em suas obras, desafiando os pilares da moralidade tradicional. Nietzsche, com sua figura excêntrica e suas ideias controversas, não apenas questionou conceitos fundamentais como bondade e altruísmo, mas também sugeriu que eles podem, na verdade, ser prejudiciais ao desenvolvimento do potencial humano. Para muitos, a moralidade que seguimos é vista como a base para uma vida ética e justa. No entanto, Nietzsche vai mais longe, sugerindo que a moralidade que herdamos foi criada para controlar, dominar e restringir. Ele viu a moralidade tradicional, especialmente a moral cristã, como um sistema que aprisiona os seres humanos em uma vida de mediocridade, negando-lhes a liberdade de atingir a grandeza e a plenitude de seu potencial. Essa crítica não foi apenas uma rejeição dos valores cristãos ou de um sistema moral específico, mas uma acusação contra a própria estrutura que sustenta a moralidade convencional. Nietzsche propõe que, em vez de nos guiar por uma moralidade estabelecida, devemos ser responsáveis por criar nossos próprios valores. Ele não apenas critica as instituições religiosas ou políticas, mas também a ideia de uma moralidade imposta de fora, que tende a reprimir nossa individualidade e o nosso desejo de poder. Isso, segundo ele, é o maior obstáculo à verdadeira liberdade e ao verdadeiro crescimento humano. O que aconteceria então se decidíssemos abandonar as noções tradicionais de moralidade e criássemos nossas próprias regras? O que implicaria isso em nossa vida cotidiana, nas nossas relações e na forma como entendemos o mundo? Se essa reflexão sobre moralidade e poder ressoou com você, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vamos juntos explorar mais sobre como transformar nossos valores e alcançar nosso potencial máximo. A crítica de Nietzsche à moralidade cristã não se resume a uma rejeição simples de seus valores. Nietzsche propôs que a moralidade que nós conhecemos tem uma origem sombria. Ela foi construída pelos ressentidos, pelos oprimidos, aqueles que, incapazes de exercer seu poder ou afirmar sua força, buscaram, através da moralidade, uma maneira de inverter os valores de seus opressores. Em vez de cultivar a força, a autossuficiência e a afirmação do ser, a moralidade dos ressentidos passava a glorificar a fraqueza, a subordinação e a submissão. Esse ressentimento foi o motor para a criação da moralidade moderna. Segundo Nietzsche, ele via esse processo como uma espécie de vingança disfarçada de virtude. Aqueles que eram fracos, humilhados ou oprimidos, ao não poderem resistir ao poder de seus senhores, criaram um sistema de valores que desvalorizava tudo o que seus opressores representavam, ou seja, a força, o poder e a liderança. Essa inversão de valores resultou na moralidade escrava, uma moralidade que transforma os vícios em virtudes e vice-versa. Valores como humildade, paciência e perdão, que antes eram sinais de fraqueza ou submissão, passaram a ser exaltados como virtudes divinas. O que Nietzsche propôs foi uma revisão radical dessa visão moral. Para ele, não deveria ser a fraqueza a força motriz da moralidade, mas a afirmação do poder e da vida. Ele acreditava que a moralidade dos ressentidos não tinha outra função senão manter as pessoas em um estado de mediocridade. Nietzsche acreditava que, no início das sociedades humanas, os mais poderosos surgiram como líderes e definiram o que era bom,
com base em suas próprias qualidades, força, habilidade e capacidade de liderança. Ele chamava essa moralidade de moral nobre ou moral mestra. Nessa perspectiva, ser bom significava ser autossuficiente, assumir a responsabilidade pela proteção do grupo e se impor através da excelência pessoal. A moral dos senhores era uma moral afirmativa, que celebrava a força vital e o desejo de grandeza. Essa visão moral não fazia qualquer alusão ao altruísmo ou à humildade, mas sim ao poder e à capacidade de ser responsável pela própria vida e pelos outros. Era um sistema que estimulava os indivíduos a se tornarem melhores, a desenvolverem suas habilidades e a se destacarem em suas ações, construindo um legado de excelência. Para Nietzsche, esses valores promoviam o que ele chamava de grandeza humana, a capacidade de superar obstáculos e desafiar os limites impostos pela sociedade. Entretanto, com o surgimento das classes sociais, as coisas mudaram. Os oprimidos, incapazes de exercer seu poder, começaram a inverter esses valores. Onde os senhores exaltavam a força e o domínio, os escravos passaram a valorizar a fraqueza, a humildade e a submissão. Esse movimento não foi apenas uma resposta passiva à opressão, mas uma verdadeira transformação moral. Nietzsche chamou esse novo sistema de valores de moral escrava, e é aqui que ele vê a origem de muitos dos problemas da moralidade contemporânea. A moral escrava não é apenas uma moral de fracos. Ela é, para Nietzsche, uma moral reativa, que visa anular as qualidades dos poderosos. Ela começa a demonizar tudo o que representava o poder, a força e a grandeza, considerando essas características como vícios, e passa a exaltar qualidades como a humildade, o perdão e a compaixão, que antes eram vistas como fraquezas. Nesse contexto, a moralidade dos escravos surge como uma tentativa de legitimar a fraqueza e justificar a sua posição subjugada. Esse movimento moral cria, portanto, uma cultura que glorifica a mediocridade e reprime o potencial individual, como se fosse algo errado ou imoral buscar o poder ou a grandeza. Nietzsche não defende o retorno a uma moralidade baseada na força dos senhores, mas alerta para os perigos de uma moralidade baseada no ressentimento. A moral escrava, para ele, não apenas inibe a busca pela grandeza pessoal, mas também perpetua uma cultura de mediocridade, onde as pessoas aceitam suas limitações e se conformam com elas. Essa inversão de valores, para Nietzsche, representava a vitória da mediocridade sobre a excelência, e ele temia que ela resultasse na estagnação do espírito humano. Na sua visão, a verdadeira vida, aquela que se desvia das limitações morais impostas, exige a capacidade de transcender a moralidade tradicional e buscar uma nova forma de ser, uma moralidade criativa e afirmativa, voltada para o crescimento pessoal e a superação de si mesmo. O ressentimento é, sem dúvida, um dos temas mais recorrentes na filosofia de Nietzsche, e ele o vê como um dos principais motores da moralidade moderna. Para entender a profundidade desse conceito, podemos olhar para a obra Amadeus, de Peter Shaffer, onde o personagem Salieri, um compositor talentoso, mas frustrado, é consumido pela inveja e ressentimento em relação a Mozart. Salieri, que se vê como um homem de mérito e trabalho duro, observa a genialidade natural de Mozart e se vê como incapaz de atingir esse nível de excelência. A inveja se transforma em um ódio profundo, que o leva a arquitetar um plano para destruir Mozart. Essa história ilustra de forma dramática o impacto destrutivo do ressentimento. Salieri, inicialmente, tenta mascarar seus sentimentos de inferioridade com um comportamento educado e até cordial.
No entanto, à medida que sua inveja cresce, ele se vê incapaz de lidar com a superioridade que Mozart representa. O ressentimento, que começa de forma sutil, vai se tornando uma força destrutiva, consumindo sua capacidade de pensar claramente e distorcendo sua moralidade. Essa trajetória leva a um fim trágico para ambos, já que Mozart, embora não ciente da conspiração, morre de forma prematura. E Salieri, em sua tentativa de vingança, acaba se autodestroçando. Nietzsche vê esse tipo de ressentimento como o fundamento da moralidade moderna. Ele argumenta que, ao longo da história, os mais fracos, aqueles que não conseguiam competir com os poderosos, passaram a valorizar a fraqueza, a humildade e a submissão, como uma maneira de reverter a relação de poder. Esse movimento não foi um simples ajuste, mas uma verdadeira transformação moral, que teve impacto por séculos, criando um ciclo de mediocridade, onde os valores de fraqueza eram exaltados, enquanto a força, o poder e a excelência eram demonizados. Salieri, assim como os ressentidos em geral, se vê como vítima de uma sociedade que exalta as qualidades dos fortes. Ele representa a moralidade dos subjugados, que tenta justificar sua impotência ao inverter os valores estabelecidos. Para Nietzsche, o ressentimento é o combustível que mantém a moralidade tradicional em funcionamento, e esse ciclo de vingança e ressentimento é a razão pela qual a humanidade muitas vezes falha em alcançar o seu verdadeiro potencial. Nietzsche não propôs que a humanidade voltasse à moralidade dos senhores, mas sim que fosse possível transcender a moralidade tradicional e criar novos valores que afirmassem a vida e o poder criativo do indivíduo. Ele acreditava que, para alcançar isso, seria necessário abandonar a mentalidade ressentida e abraçar o potencial da força individual, da afirmação de si mesmo. O cristianismo, na visão de Nietzsche, representa o ápice dessa moralidade escrava. Valores como humildade, perdão, paciência e amor ao próximo são apresentados como virtudes, mas para Nietzsche, esses valores são, na verdade, manifestações de uma moralidade que glorifica a fraqueza. Para ele, o cristianismo é a maior expressão de uma moralidade que submete os seres humanos ao sofrimento e à mediocridade, disfarçando isso com promessas de recompensas futuras, como a vida eterna no céu. Nietzsche acreditava que o cristianismo, com seu foco no sacrifício, na pobreza e na humildade, foi um sistema ideológico que promoveu a submissão e a negação das forças vitais do ser humano. Ele via a religião como um meio de manipulação dos fracos, oferecendo-lhes uma forma de consolo, mas impedindo-os de alcançar o poder e a grandeza que poderiam conquistar se libertassem das correntes dessa moralidade. Por exemplo, o ensinamento cristão de perdoar aos inimigos é, para Nietzsche, uma forma de submissão. Ao invés de afirmar o poder sobre os outros e agir com força, o cristianismo nos incentiva a aceitar os outros, independentemente de suas ações. A moralidade cristã, em sua opinião, não é uma celebração da vida, mas uma negação dela, pois ignora a necessidade de afirmação pessoal e autossuficiência em prol de um ideal de subordinação. Esse olhar crítico sobre o cristianismo, que é apenas uma das expressões da moralidade dos ressentidos, não significa que Nietzsche fosse contra a religião de forma total. Ele via o cristianismo como uma manifestação importante da moralidade escrava que, ao longo do tempo, foi adotada por uma grande parte da humanidade. Seu desejo era apenas que a humanidade se libertasse dessa moralidade e criasse uma nova maneira de entender a vida e a ética. A vontade de poder é o conceito central da filosofia de Nietzsche. Para ele, todo ser humano
possui uma força interna, um impulso fundamental de autoafirmação, de dominar seu ambiente e os outros e de criar o próprio destino. Essa vontade não é simplesmente uma busca por domínio ou controle externo, mas um impulso interno de se afirmar, de se tornar algo maior, de se superar a cada dia. Nietzsche acreditava que a verdadeira grandeza humana surge quando o indivíduo abandona as limitações da moralidade tradicional, uma moralidade herdada do ressentimento e da submissão, e começa a viver de acordo com seus próprios valores, que ele mesmo cria. Ele rejeitava a ideia de uma moral universal e defendia que cada pessoa deveria ser capaz de moldar seus próprios princípios, baseado em sua vontade de poder e em seu desejo de crescimento pessoal. Ele via figuras como Napoleão Bonaparte como exemplos dessa vontade de poder. Napoleão era, para Nietzsche, o arquétipo do Übermensch, ou além-homem, um indivíduo que não se submete a nenhuma moralidade imposta e que busca sua própria grandeza. Napoleão, com todas as suas qualidades de gênio e de tirania, representava a afirmação pura de sua vontade e do seu poder pessoal. No entanto, Nietzsche não via a superação da moralidade tradicional como um caminho fácil. Ele sabia que o ser humano estava profundamente marcado pela moralidade dos ressentidos e que seria necessário muito esforço para transcender essa mentalidade. Ele acreditava que a sociedade, ao longo dos séculos, criara uma cultura que privilegiava a mediocridade e a conformidade, tornando difícil para as pessoas se libertarem das normas morais herdadas. Entretanto, o Übermensch de Nietzsche não é alguém que rejeita o sofrimento ou a luta, mas sim alguém que os encara de frente e os utiliza como ferramentas para se tornar mais forte. A vida, para Nietzsche, não é uma busca por conforto ou felicidade, mas sim por poder, crescimento e superação. Ele acreditava que a grandeza humana se manifestava na capacidade de transformar o sofrimento em algo produtivo, de se reinventar diante das dificuldades e de criar um legado de excelência. Ao questionar a moralidade tradicional, Nietzsche nos provoca a refletir sobre os valores que governam nossas vidas. Ele nos desafia a olhar para as convenções sociais e religiosas e a questionar se estamos vivendo de acordo com nossos próprios valores ou apenas seguindo os valores herdados. A moralidade dos fracos e ressentidos, como a do cristianismo, não pode ser a base de uma vida autêntica e plena. Devemos, em vez disso, buscar nossa própria grandeza, independentemente das normas impostas pela sociedade. E ao fazer isso, podemos perceber que somos capazes de muito mais do que imaginamos. A verdadeira liberdade para Nietzsche é a capacidade de criar nossos próprios valores e de viver de acordo com eles, sem medo de desafiar a moralidade herdada. Somente assim poderemos transcender as limitações que nos foram impostas e alcançar a grandeza que, potencialmente, existe dentro de cada um de nós. Então, o que você acha? Está pronto para desafiar a moralidade herdada e abraçar sua verdadeira vontade de poder? Se esse conteúdo te fez refletir e você quer continuar explorando essas ideias filosóficas, não esqueça de deixar seu like e compartilhar o vídeo. E claro, se inscreva no canal para mais vídeos que podem te ajudar a despertar seu potencial e criar uma vida mais autêntica. Até a próxima!